A Universidade de Aveiro tem um novo espaço, criado com e para a sociedade. Um espaço para a discussão da atualidade e debate de novas ideias. Um espaço para a partilha de conhecimento e de experiências. Um espaço com lugar reservado para si, para todos. Bem-vindo ao Educação à Escuta. Olá, bem-vindos ao programa de Educação à Escuta, uma iniciativa de comunicação de ciência em educação desenvolvida pela Universidade de Aveiro e aberta à editora. O meu nome é Betina Lopes, sou investigadora do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores, o CIDTFF, da Universidade de Aveiro. O tema que iremos abordar hoje é a educação em ciências e a cooperação internacional para o desenvolvimento sustentável. Qual a sua relevância, em que modalidades se concretiza e que impacto da mesma na sociedade e nos indivíduos de forma personalizada. Para conversar sobre o tema hoje estão comigo três convidados: a Ivanilda Chiemo, oficial de Bioeducação no Parque Nacional da Gorongosa de Moçambique. Bem-vinda, Ivanilda. O João Camargo, investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, trabalhando sobretudo no domínio das alterações climáticas e políticas de desenvolvimento, e que foi também já docente de Química e Botânica na Universidade de Lúrio, em Moçambique. Olá, João, bem-vindo. E por fim também o Rafael Galupa, cofundador da organização sem fins lucrativos Carta Consciência e investigador no Laboratório Europeu de Biologia Molecular da Alemanha. Olá, Rafael. Bom dia, sejam bem-vindos ao programa e obrigada pela vossa presença. Então, assim, numa espécie de um exercício de pré-aquecimento, eu gostaria que partilhassem connosco um pouco as frentes de trabalho que têm vindo a abraçar no âmbito da educação científica e como esse trabalho se articula com a luta para um mundo melhor. Muitas vezes embrulhamos este conceito no conceito teórico do desenvolvimento sustentável. E para começar esta conversa eu iria falar primeiro com o João Camargo, não só porque tem trabalhado nesta temática, mas sobretudo também na qualidade do autor do livro Portugal em Chamas, como resgatar as florestas, na medida em que esta problemática nacional também se enquadra a nível internacional na emergência planetária. João, gostaria então que falasses um pouco do teu trabalho, do teu livro e de que forma a educação científica se enquadra no trabalho que tens vindo a desenvolver. Obrigado pelas questões. Eu tenho desenvolvido trabalho muito na área das florestas e de alterações climáticas, nomeadamente na avaliação de políticas públicas. E quando falamos de políticas públicas climáticas, na verdade, é totalmente transversal, não é só energia e emissões, todo o contexto de transformação industrial, de transformação agrícola, também todas as questões da desigualdade entre norte e sul global e também todas as questões associadas com a educação e com a transformação do mundo como ele, isto é, a ideia de que não há planeta B é um pouco errónea no sentido de que nós já vivemos num planeta B. Já não é exatamente o mesmo planeta no qual crescemos e no qual a maior parte dos anseios e das expectativas foram construídas nas últimas décadas. E por isso o que eu tenho tentado trazer em termos de questão ao debate público e também quando tenho a possibilidade de interagir com escolas, eu, na verdade também estou a dar aulas neste momento no ensino mais básico, com crianças do 8º e do 9º ano também, enquanto estou a investigar no ISCTE. Eu estava no ICS, é verdade, mas transferi-me para o ISCTE recentemente e tenho estado a trabalhar muito na questão da transição, na questão da transformação económica e na transformação social necessária para atingir os cortes necessários para travar os piores cenários da crise climática, nomeadamente a questão de emprego, a questão do impacto em todas as comunidades e os trabalhadores que estão
diretamente relacionados com as atividades mais emissoras. E nesta falsa dicotomia que existe entre ter que trocar ambiente de economia como se isso fossem categorias interpermutáveis ou se crescimento económico pudesse relacionar-se com isso. Em 2019 em particular, eu estive muito envolvido na promoção das greves climáticas estudantis que ocorreram em Portugal, também a nível internacional, e foram de facto uma modificação fundamental no perfil social e no debate público, transformaram radicalmente esse espaço, e para isso também serviu o Portugal em Chamas, aí pegando numa coisa muito concreta, já vou falar sobre isso muito rapidamente, e também o Manual de Combate às Alterações Climáticas que publiquei em Portugal e Espanha, que é basicamente um manual de divulgação científica que permite que qualquer pessoa dos 13 aos 80 consiga perceber a crise climática, porque ela tem componentes complexas, mas não é indecifrável. Sobre a questão da floresta, tem que ver já com a manifestação concreta do que é que significa viver nesse tal planeta B, que é uma modificação profunda que está associada também com as fragilidades que já existiam nos territórios, agravando as tendências de maior fragilidade que já existiam nos territórios, são todas prejudicadas e agravadas. No caso concreto em Portugal, o fenómeno da desertificação é dominante nesse processo, mas que se combina com uma enorme fragilidade que já existia no território, que tem que ver com os incêndios florestais e que tem que ver com a floresta realmente existente, uma floresta altamente industrializada, altamente monocultural, nomeadamente dominada por dois grandes monopólios da pasta do papel e da celulose, em poucos grupos económicos, mas que determinaram a política pública e todo o ordenamento do território. E são, aliás, grupos económicos que, perante esta tendência de degradação em Portugal, porque é isso que os incêndios florestais recorrentes e cada vez maiores são degradação, procura novos espaços para expandir-se, e um desses espaços, infelizmente, é Moçambique. Moçambique e outros países, para a ocupação de vastas áreas consideradas de algum modo improdutivas, porque a única característica que é considerada para a produtividade é a produção de valor mercantilizável. E, portanto, muitas comunidades que vivem diretamente nesses espaços que estão a ser ocupados são profundamente afetados por isso, deixam de ter acesso a muitos bens comuns que tinham, seja floresta, seja solo, seja água, porque há uma expansão desta indústria. Mas como esta existem outras, existe também, perversamente, na tentativa de combater a crise climática, fala-se muito da introdução massiva de biomassa como substituição possível dos combustíveis fósseis, só que isso é absolutamente impossível. O que não quer dizer que não façam imensos disparates nesse processo, porque o objetivo deles nunca é produzir energia, é produzir dinheiro. E portanto, fica aqui uma enorme contradição. É uma contradição que, perante o cenário de urgência, nos põe em causa até os próprios processos de transição. Isto é, a opção por opções erradas, por opções que não têm como prioridade o corte de emissões e a satisfação de necessidades reais das populações, tendem a reproduzir as injustiças que já existiam e, portanto, as fragilidades que já existiam nos territórios. E este é um debate que muitas vezes, em particular na educação e nas escolas, não é enquadrado desta forma. Isto é, a iniquidade muitas das soluções propostas é deixada pela rama, porque há muitas boas tecnologias que, aplicadas da forma errada, não funcionam. A biomassa é importante, os biocombustíveis também. João, se for uma coisa complementar, pode funcionar. Agora, a ideia de que nós podemos continuar a massificar a produção e o consumo, e que há possibilidade de, nesse contexto, satisfazer não só necessidades,
como sem degradar profundamente o espaço onde as coisas são produzidas, é fundamentalmente errado em termos materiais. Obrigada, João. Falaste na questão da educação ambiental em contexto escolar. Eu queria ouvir um pouco também a Ivanilda, olhando para o Parque da Gorongosa, enquanto agente educativo da educação não formal, digamos assim. Ivanilda, como olhas para a importância da educação científica e como é que ela está presente no trabalho que tens vindo a desenvolver? Olá, Betina, obrigada mais uma vez. Bom, eu vou fazer um breve histórico, não é? Portanto, sou coordenadora do programa de bioeducação, que é um programa que está lá 3 atividades muito importantes, que é o programa de mestrado em Biologia de Conservação, que também temos o workshop relacionado à biodiversidade e temos também um programa muito interessante, que é o programa de estágios para jovens da zona de São Paulo. Portanto, o programa de bioeducação surge mesmo com essa função, com esse papel de restaurar aquilo que é o meio ambiente, em função de criar instrumentos que criem uma prática de harmonização junto com a sustentabilidade. Nesse caso, podemos assim correlacionar que o meio ambiente deve estar casado com a qualidade de vida. Então, o teor da bioeducação é instruir todos os jovens moçambicanos, todos os jovens, formar biólogos e poder despertar a consciência da sociedade que a importância de restaurar e preservar o meio ambiente é mais-valia para o desenvolvimento sustentável. Essa é um dos maiores objetivos da bioeducação. E trabalhar com a educação científica tem sido muita valia, porque tem muitos jovens, também seria importante, talvez, num outro debate, poder incluir alguns jovens estudantes, eles são muito interessantes. Então, essa dinâmica dos jovens estarem dentro de podemos assim dizer que temos instituições de ensino que trabalham mais com teoria, mas estar no Parque Nacional da Gorongosa é uma vantagem para eles, porque eles têm a teoria e têm a prática ao mesmo tempo dentro do recinto do Parque Nacional da Gorongosa. Eles estão aqui dentro e fazem um trabalho de campo dentro do Parque da Gorongosa. Então, isso faz com que eles familiarizem-se, os estudantes familiarizem-se melhor com o sistema, com o ecossistema, e que possam, de certa forma, contribuir para a restauração do meio ambiente. Então, é muito importante, é muito gratificante para mim poder trabalhar com eles, poder contribuir para que a educação científica seja realmente a muito rigor, porque estamos numa fase um bocadinho complicada, né, em questão do meio ambiente. Estamos a tentar ver se conseguimos chegar na totalidade. É um bocadinho complicado de dizer isso, mas pelo menos fazer um esforço de podermos ter essa restauração. Mas o mais importante é poder despertar essa consciência nas pessoas, na sociedade. Portanto, muito obrigada. Ivanilda, obrigada. Já agora só uma curiosidade. A Ivanilda falou em protocolos, digamos assim, com estudantes do ensino superior, os mestrados. Recebem também alunos do ensino secundário, do ensino não universitário no parque? Sim, sim.
Por exemplo, o programa do mestrado é mesmo para os jovens que terminaram as suas faculdades, né, ensino superior. Temos o ensino secundário, que são os estagiários. Temos tido anualmente 4 estagiários, isso é 2 meninas e 2 rapazes, para aqueles que terminaram a sua 12ª e não tiveram oportunidade de ingressar no ensino superior. Então, o que a gente faz é recrutar estes jovens para poder despertar essa consciência do meio ambiente, a biologia, a conservação da biodiversidade e também poder incentivar a eles a não desistir, não é? A não desistir de ingressar para o ensino superior. E por isso é que no final temos um programa, no final dos 8 meses que eles estão aqui durante o ano, temos o programa de preparação do exame de admissão, que é relacionado à biologia e engenharia florestal, tudo relacionado à ciência. Obrigada, Ivanilda. Portanto, a educação ambiental surge também como uma oportunidade de integração no mercado de trabalho, que me parece muito interessante. Obrigada. Para além da Ivanilda e do João, também gostaria de ouvir o Rafael. Olá, Rafael. Nestes 2 exemplos anteriores, falamos do desenvolvimento sustentável muito com a preocupação da educação ambiental. No trabalho que desenvolves com a Cartas Consciência, o desenvolvimento sustentável vai para além disso? Em que sentido? Olá, Betina, obrigado. Então, na Cartas Consciência, nós organizamos programas educativos entre estudantes nos países de língua portuguesa e cientistas de língua portuguesa espalhados pelo mundo. Nós tentamos chegar, sobretudo, a estudantes de comunidades de baixos rendimentos, porque há vários estudos que mostram que, estatisticamente, estes estudantes acabam por ingressar menos no ensino superior e escolher carreiras científicas e, portanto, queremos, sobretudo, chegar a estes estudantes que têm menos acesso a iniciativas científicas para que possam desenvolver uma identidade científica e que possam sentir que também têm um lugar na ciência se assim o desejarem. Nós trabalhamos um pouco sobre princípios, ou tentamos ao máximo que o nosso trabalho esteja assente sobre princípios de inclusão, de equidade, de justiça social, e é neste sentido também, acho eu, que trabalhamos um pouco no âmbito do desenvolvimento sustentável, não só ao nível do ambiente, não é? Mas sustentável também de um ponto de vista social, digamos, e portanto, é nesse sentido que trabalhamos, não só ao nível de estudantes destas comunidades, como eu referi, que existem em todos os países de língua portuguesa, mas ao mesmo tempo, como recrutamos cientistas para participar, e temos neste momento mais de 700 pessoas de ciência, que trabalham em ciência, inscritas, e no fundo a Cartas Consciência também tentamos puxar um pouco pelo lado de fazer ligações entre estes cientistas, que, como eu disse, têm origem nos diferentes países de língua portuguesa, podem estar em todos os países do mundo, e tentamos também organizar eventos e formas deles poderem interagir e dessa forma apoiarem-se também no trabalho uns dos outros. E já tem havido casos de cientistas que utilizam a comunidade da Cartas Consciência para encontrar parceiros para os seus projetos de investigação e, portanto, na Cartas Consciência tentamos ir amplificando estas vozes, estas contribuições, não só dos estudantes, mas também dos cientistas, como eu disse, e, portanto, é um pouco por aí. Obrigada, Rafael. Tendo acompanhado um pouco o trabalho da Cartas e ficando com essa sensação de abrangência de todo o vosso trabalho, não só em termos de áreas, mas também de países, que cientistas é que fazem parte da comunidade e em que países é que têm colaboradores voluntários? Só assim para ficar com uma ideia geral. Certo, nós temos, e falaste nas áreas, isso também é uma parte importante, porque temos cientistas, em termos de nacionalidades, de facto, de
todos os países de língua portuguesa, exceto Timor-Leste, a quem ainda não conseguimos chegar, mas temos vindo a estabelecer alguns contactos com Timor também nesse sentido. Estes cientistas, de facto, vivem por todo o mundo, temos cientistas em todos os continentes, de todas as áreas do saber. Portanto, quando nós pensamos em ciência, é desde o ambiente e a biologia, não é? Até às ciências sociais, humanas, as línguas, a psicologia e, portanto, temos a filosofia, temos cientistas de todas as áreas. Claro que temos um viés grande para cientistas de nacionalidade portuguesa, brasileira também, e das áreas das ciências da vida, das ciências naturais, mas também temos trabalhado para aumentar, no fundo, a nossa comunidade de cientistas de outras origens geográficas e também de outras origens científicas. Dentro da própria Cartas Consciência, portanto, isto referia-me aos cientistas que participam nos nossos programas e que se correspondem com estudantes. Dentro da nossa própria equipa, e também por querermos, de facto, ter visões de todas, não é? Visões o mais diversas possível, neste momento temos quase 50 voluntários na equipa da Cartas Consciência e entre estas 50 pessoas também fizemos questão de ter pessoas de cada um dos países de língua portuguesa e que vivem também nesses países. Portanto, pronto, claro, toda a nossa comunicação é virtual, não é? Como estamos agora a falar com a Ivanilda e com o João, porque de facto estamos espalhados pelo planeta. No fundo, Rafael, é a educação científica em prol da inclusão, mas a própria inclusão estar dentro das dinâmicas da Cartas Consciência, o que me parece um aspecto muito importante a enfatizar. Passando à segunda parte da nossa conversa, em que eu gostaria que estivesse focada na dimensão internacional da educação em ciências. Se por um lado a atividade investigativa é conceptualizada por nós, por natureza intrínseca, de forma internacional, relativamente à educação científica, seja em contexto formal, ou não formal ou informal, questiono-me se a dimensão internacional tem esse peso ou não, e se deveria ter e de que forma. Continuando aqui a conversa com o Rafael, que está aqui connosco, de que forma, e já falaste um pouco sobre isso, de que forma é que a dimensão internacional é importante no vosso trabalho? Em que frentes? Eu acho que a dimensão internacional do nosso trabalho é, sobretudo, importante ao nível dos próprios programas dos próprios estudantes, porque acaba por ser, portanto, o nosso objetivo é, de facto, que através destas trocas de cartas com cientistas, que cada estudante sinta que pode ter uma voz na ciência, que não necessariamente tornar-se cientista, não é? Mas que perceber que as suas opiniões também contam e que os cientistas também estão interessados em ouvir essas vozes e essas opiniões. Mas nas trocas de cartas o que nós vemos é que não se fala só de ciência, mas acabam por falar um pouco das culturas de cada um e muitas vezes, tanto do lado dos estudantes como dos cientistas, há muita curiosidade em perceber mais sobre a cultura e sobre os países em que cada um vive. E, portanto, acho que há um pouco esta importância também ao nível cultural nas trocas. E que, no fundo, ter uma visão uma visão mais abrangente, não é, sobre o mundo, sobre formas de pensar, sobre formas de viver e de estar, e ao mesmo tempo ganham aquela percepção de que também não somos assim tão diferentes ao mesmo tempo, não é? É um pouco entre estas duas coisas. Mas eu acho que nós pensámos na Cartas Consciência em língua portuguesa, não é? Claro. De propósito para, portanto, utilizando a língua como um veículo para aproximar ou para criar pontes entre estes diversos países e comunidades, por acreditarmos que, de facto, a dimensão internacional é bastante importante. Obrigada, Rafael. Essa ideia de que, no fundo, o planeta é muito abrangente, mas ao mesmo tempo é único e estamos todos unidos, parece uma ideia muito importante e que, no fundo, o João também já referiu.
João, de acordo com a tua experiência profissional, de que forma é que a dimensão internacional é relevante também na questão da educação científica? Imprescindível, não há possibilidade, quer dizer, eu estudo principalmente temas que têm abrangência global e, portanto, nesse sentido seria totalmente absurdo tentar limitar, embora obviamente às vezes façamos aproximações a determinadas realidades. Acho que é central, acho que posso falar pessoalmente pela minha experiência, a minha experiência de ter trabalhado em Moçambique e ter dado aulas na Universidade de Lúrio, em Pemba e também em Lixinga, são experiências que me fazem, transformam a nossa capacidade de ver o mundo, transformam a nossa capacidade de análise, transformam-nos em pessoas mais completas. O caráter internacional deste processo é imprescindível, e também a capacidade de projetar soluções e possibilidades diferentes para contextos diferentes, isto é, não existe um pacote, pronto, falando em políticas públicas, não existe um modelo que sirva 100% tudo igual em todos os sítios. Há, obviamente, muitas realidades locais que, se não têm uma articulação internacional, não funcionam, não é possível importar soluções. Obviamente que pode haver ideias mestras que são adaptáveis e encaixam, mas o caráter internacional da educação científica é o que permite encontrar soluções viáveis, é o que permite articular vontades também, não é? Ninguém pode chegar a um sítio e dizer como é que é. Se as pessoas dos sítios não estão envolvidas no processo educativo e no processo decisório, as melhores ideias, mesmo tecnicamente bem executadas, etc., tornam-se inúteis ou até prejudiciais. E por isso acho que o caráter internacional é crucial neste processo. Concordo contigo, no fundo, só para reforçar aqui uma ideia que me parece que emergiu também. Uma coisa é o caráter internacional, outra coisa é, ou seja, internacional não implica medidas iguais para todos, mas implica diálogo internacional e intercultural para chegar a uma medida que seja eficaz para as diferentes populações e para as diferentes regiões. Obrigada. Ivanilda, olhando para o Parque Nacional, não é, que tem uma projeção internacional e uma relevância também internacional em termos de ambiente, como é que entra a dimensão internacional no dia-a-dia? Portanto, falar do parque basicamente é tudo internacional, porque para começar, o programa do mestrado, por exemplo, é um consórcio com uma junção de universidades nacionais e tem uma parceria com a Universidade de Lisboa. Então, começa por aí. Então, é-nos muito interessante, tanto para a educação científica, em termos de bioeducação, porque os jovens, os estudantes, têm a oportunidade de terem experiência dentro na nação, em Moçambique, mas também faz parte eles terem uma experiência fora daquilo que é o solo moçambicano. Eles ganham experiência para a África do Sul, vão para Portugal, têm tido estágios de curta duração. Então, essa internacionalização é super interessante. Temos também alguns programas que são o intercâmbio entre estudantes internacionais e os nossos estudantes nacionais e alguns estudantes que não fazem parte, né,
do contexto do mestrado naquele momento, mas alguns graduados. Então, isto é importante porque eles podem ter uma dinâmica mais, uma abordagem diferente daquilo que já estavam habituados. E eles passam a ter uma outra nova abordagem e uma nova visão daquilo que é a ciência. E tendo em consideração que eles têm tido também a maior parte do tempo, ou maior parte do módulo, são lecionados por cientistas e investigadores que são internacionais. Então, isso também é super importante porque eles conseguem ter essa dinâmica, essa familiarização, esse contato com cientistas, grandes cientistas da biodiversidade, como é o caso do falecido E.O. Wilson, também, que contribuiu bastante para o Parque Nacional da Gorongosa. Caso do MOL também. Então, são cientistas que agregam muito valor para os estudantes cá no Parque Nacional da Gorongosa. Então, eu acredito que essa dimensão internacional faz com que os estudantes possam ter mais, como é que eu posso dizer, mais energias dos seus projetos, porque tem havido casos em que, bom, eles escolhem uma pesquisa, mas por ter contacto com mais os cientistas ou estudantes internacionais, acabam por optar por outro método ou outra forma de fazer as suas pesquisas. Então, é muito mais valia mesmo. Obrigada, Ivanilda. Isso é uma perspectiva muito interessante, que é a educação, o contexto internacional funciona como incubadora para ideias novas, diferentes e futuros projetos, digamos assim. Também achei curioso apresentar ou falar do Wilson, que tem um livro que é Cartas para um Jovem Cientista. Portanto, no fundo, estão-se aqui a conjugar as ideias-chave. Passando para a terceira parte desta conversa, que no fundo emerge aqui uma preocupação comum de transformação social, de deixar um planeta melhor para a geração seguinte. De que forma é que no vosso trabalho sentem ou conseguem monitorizar, avaliar se efetivamente o trabalho que desenvolvem tem impacto nos outros? João, há pouco no início, quando tu apresentaste, falaste na avaliação de políticas e ficou-me logo essa ideia na cabeça. De que forma é que a avaliação também é importante em todo este trabalho que desenvolves? A única maneira de credibilizar qualquer medida de política pública é com uma avaliação muito objetiva, muito clara e muito transparente. Às vezes tem uma métrica, por exemplo, a política climática é relativamente simples de avaliar, é má toda, quase em todos os países. Em que sentido? A única métrica que nos interessa mesmo é saber como é que estamos a níveis de emissões. E podemos, depois há pessoas que gostam de fazer assim cortinas de fumo e dizem, não, há aqui um sítio que está muito bom, mas isto não é um problema daquele sítio. Se no bolo continua a aumentar, o problema é que, obviamente, há uma enorme resistência a fazer uma avaliação transparente, porque uma avaliação transparente expõe, obviamente, a grandíssima contradição entre discursos públicos, às vezes até muito inflamados, sobre a necessidade de transformação, sobre a necessidade de mudança, de ação, e depois a política concreta, a política da ação concreta, da legislação concreta, que muitas vezes é completamente contraditória e, na verdade, o que nós temos hoje, por exemplo, em termos de políticas climáticas, são os governos a dizer que vão aumentar as emissões nos próximos anos. Quando o que a ciência nos diz fala-nos, obviamente, da necessidade de um corte dramático de emissões, que implica uma modificação fundamental do nosso sistema económico e do nosso sistema social.
mas pode-se dizer estas coisas todas e depois apresentar políticas que até podem ter isto escrito no preâmbulo, mas depois a ação efetiva, se nós pusermos uma boa métrica, uma boa capacidade de avaliação, ela mostra qual é o efeito real. Eu acho muito importante que a avaliação seja uma componente essencial nesta avaliação, neste processo, porque senão muitas vezes acaba por ser muito teatro. E um pouco por todo o mundo, não? Apesar de muita propaganda que precisa de ser acompanhada, precisa de acompanhar este teatro. Obrigada, João. A avaliação como transdisciplina, no fundo, e metodologia investigativa. Estavas a referir, e eu concordo, a existência de critérios e indicadores rigorosos e objetivos, e isso aplica-se facilmente ao ambiente, digamos assim. Quando estamos a pensar em pessoas, a coisa talvez já seja um pouco mais complicada, avaliar o efeito em termos de aprendizagens. Rafael, queres partilhar um pouco os desafios da Cartas e a avaliação do impacto do vosso trabalho? Certo, para nós, sim, para nós a avaliação do impacto também foi algo que desde o início achámos que era muito importante investir, não é? Porque nós temos os nossos objetivos de fazer com que estes estudantes se sintam mais, que podem ter um lugar em ciência se quiserem, etc. Mas no fundo estamos a ter esse efeito ou não e portanto investimos desde cedo em parcerias para a avaliação do impacto, que nos permite por um lado perceber se de facto estamos a ter os efeitos desejados, por outro lado também nos permite ir melhorando, não é? Permite-nos ir melhorando os programas seguintes. Nesse sentido, e tanto eu como a Mariana Alves, que cofundou a Cartas de Consciência comigo, nós somos ambos da área das ciências naturais e, portanto, não somos de todo, não temos de todo o know-how para a avaliação de impacto, não é? E, portanto, desde cedo o que procurámos foi estabelecer parcerias com pessoas a fazer investigação nessa área. E, portanto, temos uma parceria com a Universidade de Aveiro, com o Centro de Investigação na Universidade de Aveiro, o CIDTFF, também com o Instituto ITQB da Nova, em Lisboa, e procuramos, de facto, desenvolver com estas pessoas investigadoras referenciais de avaliação com indicadores que nos permitam avaliar um pouco através das próprias cartas e também de questionários e entrevistas que podemos fazer às pessoas que participam nos programas, tentar, extrair se de facto estamos a ter o efeito que pretendemos. É bastante desafiante porque de facto não são números que facilmente consigamos analisar. E há muito de qualitativo também nestes estudos, não é? Que ao contrário, por exemplo, do que eu estou habituado nas minhas investigações biológicas, em que passamos muito pelo quantitativo, não é? Aqui o qualitativo também importa. Nós estamos ainda num começo de perceber de facto que impacto é que os programas têm, ao nível dos estudantes, ao nível de cientistas, ao nível de professores também que participam, mas vamos tendo, isto ainda não está sistematizado, mas vamos tendo algumas luzes de que há coisas que vão mudando. Nós temos, por exemplo, num dos questionários, cada estudante preenche um questionário no início e no final do ano letivo, durante o qual decorre o programa, e perguntamos-lhes, uma das perguntas que temos no fim é: antes pensava que um ou uma cientista, e depois deixamos um espaço em branco, e agora penso que outra coisa. E temos respostas, muito interessantes e que vão de encontro àquilo que nós gostaríamos de alcançar, não é? Estudantes que dizem: antes pensava que um cientista tinha de ser inteligente, agora acho que um cientista tem de ser curioso. Ou até, antes pensava que o cientista era uma profissão muito chata, não tem tempo para férias, e agora vejo que um cientista tem tempo, até tem tempo para me escrever cartas. E então há, de facto, pensamos que há
algum impacto positivo junto dos estudantes que participam. Nós, assim, em termos de alguns programas que já analisámos, ainda que superficialmente, vemos também que há um aumento, por exemplo, há mais estudantes a mostrar-se mais interessados em ciência no final do ano e que dizem também, mostram mais facilidade em aprender sobre ciência e pronto, mas é um desafio, de facto, esta avaliação, também por estas questões que o João falou e que tu referiste também, Bettina, da questão de envolver as comunidades locais, não é? E, portanto, também de encontrar formas de envolver pessoas de todas as partes envolvidas nessa própria avaliação e nessa reflexão sobre os resultados. E pronto, é esse o caminho. Eu imagino que seja um desafio. Na resposta de um aluno mencionaste a questão do tempo, estando a Cartas também, sendo a Cartas relativamente recente, o impacto pode ainda não ter surgido, não é? Existem efeitos que vêm a longo prazo e, portanto, a questão da avaliação é de facto um desafio também em termos longitudinais. Mas queria ouvir também a Ivanilda, em termos do trabalho que têm desenvolvido no Parque da Gorongosa, se têm a preocupação de ir monitorizando de alguma forma as sementes que o vosso trabalho vai deixando em quem vos visita. Em termos do Parque Nacional da Gorongosa ou em termos do departamento científico, uma das maiores preocupações está claramente porque o nosso objetivo de sempre é a restauração do parque. Então, um dos maiores desafios é realmente se nós chegaremos a um nível, né, de considerável de poder dizer que conseguimos restaurar o parque a ponto de termos um desenvolvimento sustentável, a ponto de conseguirmos conscientizar as pessoas a evitarem destruir a biodiversidade, porque é um esforço muito grande que está sendo feito, há uma monitoria muito grande que está sendo feita pelos cientistas, pelos estudantes, pelos pesquisadores. Então, de lá para cá, desde da guerra que destruiu esse ecossistema, fez um trabalho muito árduo. Estamos a trabalhar nisso, mas, entretanto, ainda temos essa particularidade de pessoas que ainda não estão familiarizadas com a preservação ou com a conservação da biodiversidade. Então, esse é um grande desafio que nós temos agora e que temos pela frente. E, portanto, em termos da educação científica, bioeducação, nesse caso, um dos maiores desafios também é o que o Rafael também esteve a referir, que é a questão dos estudantes, dos jovens terem uma certa dúvida realmente de ser cientista, seguir isso como profissão. Essa é uma das questões que mais ouço também. No final, claro, eles depois acabam por se familiarizando e ok, tudo bem. Afinal, depois têm tido bolsas, conseguem bolsas para PhD, conseguem bolsas para mestrado, então ficam mais tranquilos. Mas é uma das dúvidas, pelo menos, que tem surgido muito. E de lá para cá tem havido menos aderência em termos de jovens para a biologia de conservação. Então, é importante que nós possamos fazer entender esses jovens, poder fazer entender que o que realmente estamos a tratar, porque
as pessoas quando ouvem falar, ouvem dizer, não é o mesmo que estar no terreno, conseguir perceber. Então, a nossa ideia, por isso é que estamos sempre a gritar, fazendo workshops, fazendo publicações nas redes sociais para poder chamar essas pessoas e poderem perceber que o ser cientista é também criar instrumentos para a restauração do meio ambiente. Obrigada, Ivanilda. Portanto, a avaliação está presente no vosso trabalho de forma muito objetiva, com alguns critérios na questão que falou para avaliar até que ponto estão a conseguir restaurar a biodiversidade, mas também na outra ponta, digamos assim, com aspectos mais subjetivos e muito pessoais relacionados com os percursos de vida das pessoas. E no fundo, chegando à última parte da nossa conversa, focada na educação científica e na importância da educação científica para a transformação social e para as pessoas, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para perguntar aqui aos nossos convidados de que forma é que a ciência entrou na vida de cada um e em que momento, e no fundo para aproveitar esta oportunidade para, quem sabe, captar mais jovens para esta área de trabalho. Começo aqui pelo Rafael. Bom, no meu caso, eu, desde pequeno, de certa forma, tanto os meus avós, tanto paternos como maternos, viviam no que eu, quando era pequeno, considerava como no campo, tanto de um lado como do outro. Eles tinham animais e tinham hortas, e eu adorava ir visitá-los, e o que eu mais gostava era de passar tempo ou na horta ou no pomar, a colher folhas para herbários ou de volta dos animais que eles tinham. E, portanto, acho que para mim nasceu um bocado desse contacto, dessas interações. Eu sempre gostei muito da natureza. E depois, acho que no fundo foi quando cheguei ao 5º ano, em que, não é, saímos da escola primária, temos várias disciplinas, e de repente havia aquela disciplina de Ciências da Natureza. Foi a primeira vez que eu acho que percebi que se podia ter uma profissão ligada ao estudo da natureza. E eu lembro-me ainda da capa do livro de Ciências do 5º ano, que era incrível, com um passarinho a alimentar os bebés no ninho. Um livro escrito pelo Galopim de Carvalho, o geólogo Galopim de Carvalho, e a bióloga Clara Pinto Correia. E pronto, acho que foi um pouco por aí que eu percebi, ok, há uma profissão que é biólogo e pode-se fazer disto profissão. E foi um pouco a partir daí. Depois, claro que no secundário descobri a genética e a biologia molecular, e depois decidi ir mais por aí. Mas pronto, foi algo que me foi sempre acompanhando e foi sempre crescendo, de certa forma. E pronto. Portanto, era algo que já muito cedo sentes que te encaminhou para aquela área profissional. Sim, de certa forma, pronto, partiu muito de gostos pessoais, não é? Pronto, sempre tive essa tendência para a natureza, para gostar de cultivar os meus próprios morangueiros e os feijões e no fundo, e pronto, e eu sempre gostei muito também de estar na escola e de estudar e de aprender coisas novas, e de repente foi descobrir essa profissão que nos permite estar a aprender o tempo todo, a estudar mais e mais, e isso atraiu-me imenso e continua a atrair. Eterno estudante. Exato. Ivanilda, como é que foi contigo esta paixão pela ciência? Na verdade, acho que todos nós temos um bocadinho de ciência no coração, né? Mas comigo foi um bocadinho diferente, porque eu entrei para a ciência mesmo no ano passado, aqui no Parque Nacional da Gorongosa. E foi uma surpresa para mim, porque nunca esperava que pudesse trabalhar com a educação científica, tendo em conta que fiz sociologia. Então, esta paixão está sendo adaptada
não está sendo complicada, está sendo adaptada positivamente e estou lidando e estou aprendendo bastante, tanto com os cientistas, estudantes, staff. Então, faz parte, de certa forma, para a nossa vida e descobrir que as pequenas coisinhas fazem muita diferença para a nossa vida, para a nossa qualidade. Então, descobrir que um pequeno insecto que ontem para mim era um inimigo, mas acabo descobrindo que na verdade ele tem uma certa função para o ecossistema. Para mim é super interessante, é muito importante. Então eu posso dizer que estou numa fase de adaptação positiva e com rumo a engrenar nessa área de forma indireta, né? Mas muito interessante. Obrigada. Obrigada. João, começamos contigo e vamos acabar contigo. Como é que a educação científica entrou na tua vida? Existe uma fase complexa na vida das pessoas aqui em Portugal no ano em que têm de escolher o que é que vai ser a sua vida. É uma espécie de decisão, temos de nos casar assim de forma... E foi muito doloroso para mim, porque eu gostava muito de artes, era fascinado por história e adorava tudo o que explicasse como é que funciona a vida. E então tive de fazer essa foi uma escolha dolorosa, de escolher ciências, porque deixei de ter aulas de história, deixei de ter aulas, consegui no 12º ano ter geometria descritiva, desenho e geometria descritiva. Mas depois o meu fascínio pela vida, eu queria ser médico, ou queria ser veterinário, ou queria ser uma coisa assim, e acabei por ir para a agronomia. Então eu estava muito fascinado com animais e tinha assim uma hesitação com plantas. E depois acabei por me fascinar pelas plantas também, e, mantendo ainda o fascínio pelos animais. E depois descobri que tinha muita curiosidade sobre rochas e sobre fenómenos meteorológicos. Enquanto isto, eu continuei sempre a ler coisas de história, sozinho. Mas, quer dizer, como as pessoas normais, ler livros, e eu gostava muito, em vez de ler menos literatura e mais... E percebi, quer dizer, para mim, tudo é ciência. O facto de nós desintegrarmos as coisas todas e partirmos em bocados diferentes, e depois eu estou, ao longo da minha história, da minha vida, estou a tentar ir juntando as coisas todas de novo. Então, juntar o que é a evolução, o impacto que o ambiente, as espécies, as plantas, os animais têm na história, o impacto que a história que nós conscientemente construímos tem impacto, como é que o planeta e a sociedade se simplificam e se complexificam, às vezes de propósito, às vezes inadvertidamente, e como nós podemos ter e devemos procurar cada vez mais ter uma concepção do mundo que seja compatível com a vida. Porque muitas vezes nós olhamos e há uma característica muito importante da alienação da nossa compreensão, que também tem a ver com esta divisão toda em caixinhas, que é um economista não ter noções básicas de ambiente, ou uma pessoa que estuda no ambiente não ter noções básicas de política, não se perceber as relações sociais que existem, ficar tudo um bocadinho assim por alto, e isso priva-nos de uma visão mais completa, porque no fundo o que interessa é a vida, não é? E é conseguir garantir que a vida não só existe, como tem viabilidade e continuidade. Porque nós não temos nenhum destino enquanto espécie de o que é que vai acontecer ao sítio onde nós vivemos. Nós, em muitos, apesar de haver uma tendência histórica para afirmar essa relação, nós não somos uma espécie que tem que degradar o sítio onde vive. Há muitos episódios históricos em que comunidades humanas melhoraram os sítios onde vivem. Nós precisamos que isso seja uma regra e não uma exceção.
E eu acho que eu entrei na ciência tendo que fazer uma escolha dolorosa, mas na verdade não estou nada arrependido, porque se calhar se tivesse feito outra escolha teria perdido este fio que eu acho que aglomera, e eu acho que a ciência tem que servir para isso, para juntar conhecimentos e para nos enriquecer a todas. Obrigada, João, pelo teu testemunho. Eu, por vezes, realmente me sinto um bocado ingrata em perguntar como é que a ciência entrou na vida de cada um de nós, porque, no fundo, a ciência é tudo o que nos rodeia, o conhecimento e os vários saberes nas suas frentes. Obrigada. Bem, e com isto chegamos ao fim da nossa conversa. Relativamente à importância da educação científica e a sua relação com a cooperação internacional, mas não posso deixar de partilhar o meu testemunho, como é que a ciência entrou na minha vida, já que vos pedi a vocês também. E em retrospectiva eu julgo que a ciência entrou na minha vida desde muito cedo através da paixão pela leitura. Leitura dos mais variados tipos de livros. Ainda hoje gosto muito de ler e isto leva-nos à sugestão então de leitura para o Rafael, para a Ivanilda e para o João, mas também aos nossos espectadores. E, portanto, o primeiro livro que trago aqui para sugestão de leitura é Do Medo à Esperança, de Raquel Varela e António Coimbra de Matos, que no fundo mostra que um encontro interdisciplinar entre uma investigadora de relações laborais e um psicanalista só nos podem levar a uma mensagem de esperança. Portanto, do medo, começa-se no medo e termina-se na esperança. O segundo livro, Uma Mulher no Topo do Mundo, de Maria da Conceição, com Alexandra Nunes, na qual se conta uma história de resiliência e de superação de uma mulher em prol da transformação social para um mundo melhor. Resiliência, superação, tudo ingredientes também de uma atividade investigativa e que também fazem parte, ou deveriam pelo menos fazer parte, da educação científica. O terceiro livro, relativamente com o título Não Posso Ser Quem Somos, de Andrea Peniche, Bruno Sena Martins, Francisco Lousã e Cristina Roldão, na qual se exploram sobretudo as políticas identitárias e no qual encontramos alimento para a reflexão também relativamente à problemática das relações de poder de produção do conhecimento entre o Norte e o Sul, e o João abordou um pouco isso no início do programa, e portanto também um livro muito interessante para nos fazer pensar. Aproveito ainda então para sugerir ou relembrar a sugestão do livro Portugal em Chamas, como resgatar as florestas, do nosso convidado João Camargas e Paulo Pimenta de Castro, e por fim também terminar com a sugestão do livro Educar pela Positiva, um guia para pais e educadores, de Nuno Pinto Martins, porque em última instância a educação científica preocupa-se com a geração futura, a preparação das nossas crianças e dos nossos jovens para os desafios presentes e futuros. E é com isto que terminamos o nosso programa, focados no futuro e na esperança do mundo melhor.